Olá, meus amores, como vocês estão? Espero em Deus que estejam todos bem. Com muita saudade de vocês, com esse distanciamento social necessário para esse momento que estamos vivendo, muito necessário, porque esse vírus não é brincadeira. Trabalhando História e Geografia, esse é um momento histórico. Daqui a um tempo, esses conteúdos estarão no livro didático. A economia do Brasil, a economia do mundo, esse vírus alastrando tudo. Então não é brincadeira. Vamos manter esse distanciamento para cuidar da nossa saúde e dos nossos. Vamos relembrar um pouquinho o que trabalhamos até agora. Falamos sobre formação dos povos. Lembra que falamos sobre o Egito, principalmente? Lembra que depois falamos dos Olmecas? Lembra que falamos da importância da religião para esses povos? Alguns povos cultuavam um deus, outros vários deuses. Lembra que falamos quando as pessoas procuravam morar perto dos rios, construir suas casas perto do rio Nilo, a importância desse rio Nilo? Como é que eram as casas dos ricos? E a casa dos pobres? Como é que eram? Era do mesmo jeito? Não, né? Não era do mesmo jeito. Essa diferença social não é coisa de agora. Falamos do crescimento populacional no Brasil, de mais idosos que tem hoje, por causa de quê? Oi? Exatamente isso, políticas públicas para esse público, né? Hoje vamos falar um pouquinho sobre como contar o tempo. O tempo vai passando, mas que tempo é esse? Sempre foi contado assim? Os meses, conhecemos os 12 meses, né? As horas, como conhecemos? Não, né? Vocês viram aí um quadrinho, né, de Mafalda, né? Falando, hoje às 2 horas você vai ao francês, às 4 você vai ao futebol, às 6 na música. E tá, e que hora essa criança vai ser criança? Muitas crianças hoje vivem assim mesmo, sem tempo para ser criança, para brincar. Então, essa hora ia contada como na letra A que perguntou? Contou esse tempo aí, aliás, contou os meses, as horas ou os anos? Oi? Exatamente, ouvi daqui, contou as horas, né? Então, esse último quadrinho aí, qual é o significado? Que hora eu vou ser criança? Que horas que eu vou fazer coisa de criança? Que horas que eu vou brincar? Vocês leram um texto aí, na página 33, as horas do dia e da noite entre os romanos antigos. Os romanos dividiam o tempo de luz, ou seja, o dia em 12 horas. Como hoje nós temos 24 horas, os romanos dividiam em 12 horas. A hora prima, qual é a hora prima? A primeira hora, ao amanhecer. A hora duodécima marcava lá o fim do dia, ou seja, o pôr do sol. E a hora sexta marcava o meio-dia, que é daí que vem tirar uma sesta, né? É aquele cochilo que se dá após o almoço. E aqui tem algumas gravuras que primeira hora é quando? Primeira hora, o dia amanheceu, né? Então, esses antigos romanos dividiam as horas da noite da mesma forma que nós? Não, não. Eles dividiam